Olá, tudo bem com você? Estou de volta. Queria pedir para você curtir nosso canal, se inscrever, acompanhar as atualizações. Sempre tem assunto novo por aqui. E hoje eu vou falar sobre Venezuela. Isso aí. Vamos conversar um pouco sobre a Venezuela e saber os verdadeiros motivos por trás deste ataque contra o governo de Maduro e o povo venezuelano. O que de fato se esconde atrás dos ataques e da defesa de uma intervenção sobre a Venezuela? Gostem ou não, Maduro foi eleito com 67% dos votos do povo venezuelano. É isso aí. ¿De guerra o quieren paz? Cuidado, mãe. Mantengámonos sentados, no tengamos provocaciones, mantengámonos sentados, por favor. Aquí no hay personas violentas.
E lá o voto é facultativo, ou seja, participa quem quer. E 3 candidatos da oposição disputaram com Maduro. Dentro das regras da Constituição da Venezuela e da sua legislação eleitoral. Aliás, você sabia que uma comissão externa independente acompanhou e atestou a validade das eleições na Venezuela? Isso mesmo. Um dos membros dessa comissão era o ex-presidente da Espanha, José Luís Zapatero. Zapatero é insuspeito, não é um homem de esquerda. E na época ele disse: "Não tenho dúvidas de que votam livremente." Tenemos un gobierno socialista. Y atención. Que lo sepa el Partido Popular, Ciudadanos. Como é que outros países se acham no direito de questionar o voto do povo venezuelano? Milhares de venezuelanos em várias cidades do país saíram às ruas este sábado, marcando 50 dias de protesto contra o regime de Nicolás Maduro. Estima-se que só em Caracas mais de 200.000 pessoas marcharam contra o presidente, que não retrocede na sua proposta de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Para o líder da oposição, Enrique Capriles, estes 50 dias têm sido praticamente um massacre contra o povo da Venezuela. E assegura que no dia 50, no meio de mais opressão, há mais resistência e mais luta pela Venezuela. Os protestos degeneraram mais uma vez em confrontos entre os contestatários, os chavistas e as forças policiais. Segundo a oposição, desde 1 de abril, altura em que começaram os protestos, pelo menos 50 pessoas morreram, 1.300 ficaram feridas e cerca de 200 foram julgadas em tribunais militares. A ação coordenada que está por trás dos ataques ao governo e ao povo da Venezuela nada tem a ver com a defesa da democracia ou da liberdade de oposição naquele país. La sal, mira. Nosotros estamos nos vemos en Caracas pronto. Gracias. Muy bueno. Rotten beef is also sold here in this market. It smells strong. It's got flies all over it. Y la gente come eso, lo compra. Se lo compro porque imagínate que van a hacer lo más barato. Y si falla la luz 10 veces en el día, aparte de eso se va por 4 horas seguidas, al otro día cuando tú vas a sacar la mercancía estás en malas condiciones.
This wealth is almost everywhere. It's under the ground, it's right up to its shores. A ver que se me están quedando semanal, se me están quedando 2, 3 semanal, que se me están pudriendo, hasta se me llegan a explotar. Não é motivada por nenhuma preocupação com o povo. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Pode assumir esse ano a presidência da OPEP, isso mesmo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Desde o governo de Hugo Chávez, há 20 anos, o país adota uma postura que entra em choque com os interesses dos Estados Unidos, porque eles defendem o seu petróleo. No passado, nós já vimos como os Estados Unidos reagem a esse tipo de postura. Vocês lembram do caso do Iraque? É um exemplo. Em nome de defender os direitos do povo e instalar a democracia, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Mais de 250 mil pessoas morreram e cidades foram totalmente destruídas. O rastro que ficou foi de fome, miséria e destruição. E agora, como estão? Tem democracia? O povo está bem? Os problemas acabaram? Ninguém mais fala do Iraque. Mas os Estados Unidos estão lá, bem posicionados para o petróleo do Oriente Médio. Desestabilizar a Venezuela é a próxima meta. Trump e Bolsonaro são aliados nessa investida. Falam até em intervenção militar. Guerra, né, pessoal? Se fosse isso, por que não estão falando da fome no Iêmen? Por que hostilizam os migrantes? Será que foi a mesma preocupação com os direitos humanos que fez Trump enjaular as crianças como animais? A senadora petista Gleisi Hoffmann está envolvida em escabrosos casos de corrupção. Na iminência de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em um dos processos que responde. Segundo as planilhas da Odebrecht, 2 sugestivos codinomes identificam a senadora, Coxa e Amante. De acordo com as denúncias no suposto caso de corrupção envolvendo Gleisi, os prejuízos aos cofres públicos foram devastadores, astronômicos, verdadeiras fábulas. Mesmo assim, petulante e agressiva, disposta a desviar a atenção com relação a seus casos, Gleisi escolheu o juiz Sérgio Moro como seu principal inimigo e invariavelmente o agride, sempre de maneira extremamente desrespeitosa e violenta. Mais recentemente, ela tem assacado o magistrado, considerando uma vergonha o auxílio moradia recebido por Sérgio Moro,
Diante disso, vale fazer uma comparação em quanto custa Moro e Gleisi para os cofres públicos. Segundo o jornalista Augusto Nunes, da revista Veja, Moro ganha 28 mil por mês, Gleisi embolsa 33 mil. O auxílio concedido ao juiz da Lava Jato soma pouco mais de 50 mil por ano. Em 2017, só no item Correios, a senadora desperdiçou R$ 56.286. A gastança patrocinada pela cota para exercício da atividade parlamentar chegou a R$ 376.827,62 no ano passado. Com passagens aéreas, aquáticas e terrestres, a presidente do PT jogou pelo ralo mais de R$ 157 mil. Agora fica a pergunta: quem produz mais para o país? Aliás, Gleisi, que ganha mais que o juiz, produz contra o país. A nossa Constituição, a Constituição brasileira e a tradição diplomática no Brasil se baseia no diálogo, nas soluções pacíficas e na não intervenção. Nossa política internacional é pelo respeito às nações soberanas e à autodeterminação dos povos. Quando George Bush quis envolver o Brasil na guerra do Iraque, o presidente Lula reagiu com altivez e disse para ele: nossa guerra é contra a fome. Fernando Henrique Cardoso presidiu o Brasil em 2 mandatos, de 1995 a 2002. Este marco do telejornalismo foi ao ar em junho de 2001 e ainda hoje é exibido em salas de aula como um documento fiel, dramático e emocionante da fome no Brasil. Uma tragédia construída ao longo de 500 anos. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí que meu coração dói. Ó, o corpo chega um pé. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascido. Os anjos, todos os anjos. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva. Bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Não, porque tu tá pra cá, imagina. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, é uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Meus meninos nasceram tudo fracos, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, tem sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Uhum. Mas o que você acha que é para fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico diz que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que onde é que eu acho. O filho não consegue ajudar. Outubro, pra falar a verdade, eu não já ganhei nem R$1 aqui, assim, trabalhando. De outubro pra cá, você não ganhou nada? Nada. A vida na cidade grande seria melhor? Nos alagados de Salvador, uma pergunta provoca comoção. O que vai ter hoje no almoço? Comoção e constrangimento. Vergonha de dizer que simplesmente não haverá almoço. É triste. Muito triste. Dá medinho você não ter.
Deixa lá. A vizinha tem almoço. E a senhora acha que esse pirão alimenta? Alimenta. E é nutritivo. É nutritivo? É, sim. Mas tem farinha e água, né? Não importa. Pelo menos ela come, embora não esteja livre da doença. Desde o início desta reportagem, já se passaram 5 minutos e meio. Na contagem regressiva da fome, mais luto, mais uma perda. Nossa maior fortuna indo embora. Nosso óbvio tesouro esquecido em lugarejos e favelas. O choro é de uma mulher de 33 anos. Há uma semana ela perdeu o marido. O homem tinha uma dívida no mercadinho, não conseguiu pagar e por isso cometeu suicídio. Eu estava aqui para fazer a cobertura, aí quando eu estou aqui conversando com os policiais, me deparo umas 3 crianças saindo dentro do mato com os ratos na mão. Eu me dei conta, fui lá. Aí quando eu chego, eles estavam queimando o rato para queimar o pelo e já estava tratado. Aí eu disse, mas rapaz, vocês vão fazer o que com isso? Ele disse, rapaz, a gente vai comer. Os 2 meninos que aparecem nas imagens segurando os ratos são filho e o outro sobrinho da dona Arlinda Tomás, viúva de Manuel Ferreira, que tinha 51 anos. Pela eles, trata bem direitinho e come. Com farinha, feijão, arroz. E a fome bate, né? E tem que comer mesmo, não pensa em nada. Só pensa em encher a barriga. Quantos filhos a senhora tem? Tenho 7 filhos. Qual é a fonte de renda da senhora? Só na Bolsa Família mesmo, 480. R$480 para sustentar a senhora mais os 7 filhos. É. O que passa na cabeça de uma mãe numa hora dessa? Passa muita coisa na minha cabeça, penso no meu filho também, muito ruim. A situação repercutiu nas mídias digitais, comoveu muita gente e mobilizou pessoas de outros estados que vieram doar cestas básicas. A gente veio de Santa Cruz do Capibaribe. A gente soube de lá e a gente veio, não sabia nem como chegar aqui. A gente veio por um caminho, atolou o carro. Deus tocou no coração, a gente veio. É pouco, mas um pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. As dificuldades por que passa a Venezuela só foram agravadas pelas sanções e bloqueios impostos pelos Estados Unidos e seus aliados. Não foi a preocupação com o sofrimento do povo que fez a Colômbia se recusar a vender remédio para o governo venezuelano, mesmo este tendo dinheiro para pagar. O mesmo acontece com outros produtos, porque a Venezuela é muito dependente das importações. Enquanto os bloqueios e sanções permanecerem, o povo sofrerá e migrará, levando o sofrimento também para as regiões de fronteira, como acontece aqui no Brasil, no estado de Roraima. As viaturas saíram do Rio de Janeiro no dia 11 de abril e só chegaram na capital amazonense no último domingo. São 15 veículos, entre carretas, vans e ambulâncias, que vão ser usados para atender os venezuelanos aglomerados em praça pública em Boa Vista e Pacaraima, no estado de Roraima. A logística é coordenada pelo Comando Militar da Amazônia, que vai enviar homens do Exército para reforçar o atendimento aos refugiados. Os militares já estão sendo desdobrados, nós já temos mais de 120 militares de fora do Comando Militar da Amazônia trabalhando em proveito da Operação Acolhida. E temos diversos militares do Comando Militar da Amazônia trabalhando nessa operação. O Exército Brasileiro, através da Operação Acolhida, já presta serviços humanitários em Roraima. Por lá já foram construídos 7 alojamentos, 6 em Boa Vista e 1 em Pacaraima. Temos condições de abrir outros abrigos ainda e dentro em breve nós vamos abrir um centro de triagem na linha de fronteira na cidade de Pacaraima. E é justamente para isso que nós temos esse comboio passando por Manaus, que ele está subindo com meios para a instalação desse centro de triagem em Pacaraima. Além disso, o Exército Brasileiro intensifica as ações de controle na fronteira com a Venezuela. O objetivo é evitar a entrada de armamento e drogas pela BR-174. A Operação Controle ela visa esse acompanhamento dos venezuelanos que entram
e, de acordo com as leis complementares, intensificar, evitar os ilícitos transfronteiriços, naturalmente contrabando de armas, narcotráfico, mas também contrabandos diversos e o descaminho. Os refugiados da Venezuela começaram a entrar no Brasil após a crise política que afeta o país vizinho há quase 3 anos. Manaus está na lista das cidades que vai receber os imigrantes, e isso deve acontecer nas próximas semanas. A crise venezuelana tem impacto na América Latina, e a saída não é o conflito, mas a solução pacífica, fruto da negociação política e de entendimento entre os países e entre as partes da própria Venezuela. Promover e incentivar esse diálogo, sim, seria um papel digno da grandeza do Brasil na região, e não colocar mais lenha na fogueira. Se tivesse um mínimo de responsabilidade com a paz, a ordem e a boa convivência entre os vizinhos, o governo brasileiro estaria defendendo o diálogo com a Venezuela e não acirrando os ânimos. Com essa postura intransigente e submissa aos Estados Unidos, Bolsonaro só tende a acelerar a crise. E uma intervenção por lá, gente, prejudicaria a todos nós. Não precisa concordar com Maduro, com seu governo ou com os processos institucionais venezuelanos, para entender que, no caso de uma intervenção militar na Venezuela, o papel do Brasil, infelizmente, será o de bucha de canhão dos Estados Unidos. Saiu daqui do aeroporto de Guarulhos no dia 8 de fevereiro. Nosso destino, a Venezuela, o país da América Latina que mais recebeu dinheiro do BNDES. Nós fomos para lá com a intenção de mostrar como estão as construções e onde foi parar o dinheiro brasileiro. Mas nossa equipe foi presa quando fazia a reportagem. A polícia política da Venezuela impõe uma ditadura para quem faz oposição ao governo e confiscou quase todas as imagens. Mesmo assim, vamos mostrar as investigações sobre as empreiteiras brasileiras, financiadas pelo BNDES e suspeitas de corrupção. Das 10 construções mais caras feitas no exterior, 4 estão na Venezuela. As obras financiadas pelo BNDES somam 10 bilhões de reais. A polícia levou as imagens e as entrevistas que eu e o cinegrafista Gilson fizemos no metrô de Caracas. Por isso, a gente decidiu simular um ambiente em computação gráfica. Essa é uma das grandes obras financiadas pelo BNDES na Venezuela. O banco destinou mais de 3 bilhões e meio de reais para as obras das linhas 5 e 2 do metrô. Uma das promessas era concluir a linha 5, mas das 6 estações previstas, em 12 quilômetros, apenas uma ficou pronta. A polícia também confiscou as imagens que fizemos do lado de fora do metrô. Inclusive a entrevista de um deputado da oposição, mas regravamos, desta vez pela internet. O Anguaído acredita que a amizade entre Lula e o então presidente Hugo Chávez foi fundamental para a liberação de crédito para as obras. É óbvia a vinculação do ex-presidente Chávez e de Maduro com a Odebrecht. E é óbvia a vinculação e a aliança que tem com Lula. Há suspeitas de que a Odebrecht, a pedido do ex-presidente Lula, tenha financiado as campanhas políticas de Hugo Chávez. As empreiteiras brasileiras também tiveram outro bom motivo para trabalhar no país vizinho. E assim como nas linhas do metrô, mais uma vez, não foi preciso participar de um processo de licitação. O dinheiro liberado sem restrições pelo ex-presidente Lula, por meio do BNDES, facilitava a relação entre os dois países. A Venezuela nem precisou oferecer garantia de pagamento dos empréstimos. Veja só, no interior do país foi construída uma das obras mais caras financiadas pelo BNDES fora do Brasil. O contrato, fechado em 2012, custou 865 milhões de dólares, mais de 2 bilhões e meio de reais. O que poderia ter sido feito em obras no Brasil é hoje uma imensa siderúrgica lá fora. Tem mais obra com dinheiro brasileiro
O estaleiro para construção, reparos e manutenção de embarcações saiu por mais de 637 milhões de dólares. O projeto foi uma parceria entre a construtora Andrade Gutierrez e a petroleira PDVSA da Venezuela.